Olá pessoal, eu sou Flanker Ataídes do canal História da Verdade. Antes de começar, deixe um like, porque o like é muito importante para que o conteúdo da gravação tenha acesso à plataforma do YouTube, não é? E vamos falar hoje um pouquinho de socialista que vive no mundo capitalista. Não é? Recentemente eu vi uma entrevista do governador Flávio Dino, né, a Lília Vitfib e a dois outros grandes jornalistas, dos quais eu me esqueço o nome. Né? Mas um deles falou, Flávio Dino. Né? Primeiro começa de Washington Oliveto. Né? Washington Oliveto, que é um publicitário, que pergunta onde existe comunista no mundo. Simples, vá na China que você verá 1 bilhão e 400, no mínimo. Né? Então tem comunista sim. E que acha uma teoria ultrapassada. E aí, né, vem a entrevista do governador Flávio Dino, né, em que as jornalistas, né, os jornalistas tecem uma crítica a Flávio Dino, dizendo: mas no ano da graça do Nosso Senhor, não é? Ser marxista não é anticristão? Aí o Flávio Dino responde, pelo contrário, não é? Vá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que você vai ver que, a princípio, a sociedade cristã é comunista. Tá? Mas os comunistas, e aí a outra jornalista para atingir Flávio Dino, mas você é socialista de iPhone. Né? Vamos primeiro colocar a jornalista no devido lugar. Marx nunca criticou o consumismo, não é, da sociedade. Ele criticou a propriedade dos meios de produção, que gera poder de poucos sobre muitos, tá? O marxista, o socialista, tem um texto na internet que eu me recordo, me recordo de quem é, mas ele diz: nós socialistas, nós não queremos a sua casa, o seu carro, o seu celular, nós queremos a desapropriação, o controle dos meios de produção que gera poder sobre os outros, tá? Nós queremos que todos tenham direito a ao iPhone, todos tenham direito à casa, todos tenham direito a tudo que toda a sociedade almeja. Por quê? Jovem rico e jovem pobre têm as mesmas necessidades. O problema é o dinheiro, né? Que o capitalismo seleciona. Você pode ter porque você tem dinheiro, e você que não tem, não pode. Tá? Então a retórica do socialista de iPhone é totalmente refutada. Por quê? Né? Marx nunca. Aí vem outros pensamentos, por exemplo: se você é marxista, doa tudo que tem. Isso, antes de ontem teve uma bolsominion que falou isso para mim, né? Vende tudo que tens e doe aos pobres. Primeiro, eu não tenho nada, né? E segundo, Marx nunca disse isso. Né? Marx nunca disse para você doar nada a ninguém. Né? Quem disse isso foi Jesus no Sermão da Montanha, né? Que ela, cristã, não sabe. Marx, ao contrário, né? Ele defende uma sociedade mais justa e igualitária, né? Através de todos os escritos que ele tem, que ele deixou, né? E que escritos que são tantos, né? Para um homem tão doente e que teve tantas perdas, né, que eu já falei para vocês, que o projeto Marx Engels Extazauber, né, que foi instituído nos anos 70, que teve uma parada depois da perestroika e da glasnost e retornou agora na Alemanha, que é o chamado projeto Mega, né, ele pretende ampliar a obra de Marx e Engels, que hoje, né, ela tem 50 obras publicadas, mas pode chegar entre 100 a 114 livros publicados. Por quê? Vários manuscritos foram encontrados, fora o que foi perdido com o tempo. Né? Fora o que foi inviabilizado, porque Marx escrevia com, né, aquela pena de aço, né, no tinteiro, né, com mata-borrão. E isso, qualquer umidade vai, né, apagando todas as palavras. Né? Então, a recuperação de muitos dos escritos de Karl Marx, né, estão sendo compilados
e estão sendo, né, transformadas em obras. Marx escreveu muito, né, e deixou muita coisa sem conclusão e muita coisa sem publicação, né? Tanto que o Capital, que é a obra-prima dele, só o primeiro livro ele conseguiu, né, publicar em vida. Os outros foi obra de Friedrich Engels e de Jane Marx. Tá? Então toda vez que o cara fala, mas é muito fácil você comunista viver sobre as benesses do capitalismo. Que benesses o capitalismo me dá? Não é? Nenhuma. Que benesses o capitalismo, né? Se você tem um iPhone, o capitalismo te deu? Não. Vamos só dar uma exemplificação de Steve Jobs. Vocês acham que Steve Jobs desenvolveu, não o iPhone sozinho? Ou que o Bill Gates desenvolveu o Windows sozinho? Não. Tudo isso é investimento do Estado norte-americano. Né? O Estado é indutor da economia. Né? Veja o exemplo, por exemplo, a indústria farmacêutica norte-americana, ela é financiada pelo capitalismo, né? Eles desenvolvem novos medicamentos e depois vendem para a classe trabalhadora através do investimento estatal. É isso que é Estado mínimo para eles. Tá? A mesma coisa do Brasil. Se você não existe empresário bilionário ou milionário nesse país que não tenha amealhado uma boa parte do BNDES para poder ter o início da sua riqueza, tá? Assim como na privataria tucana, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo. O Banespa, que era o banco do estado de São Paulo, antes de ser privatizado, primeiro, o governo Mário Covas saneou todas as contas, né? Pagou todos os débitos trabalhistas, deixou o banco saudável, não é? E depois deu para a iniciativa privada chamada Santander, não é? Então, quem pagou todo esse saneamento? Os impostos. E quem paga os impostos? Somos nós, tá? Então, não existe capitalista, né? Silvio Santos. Vocês acham que o Silvio Santos enriqueceu com o baú da felicidade? Isso é balela. Ele teve e muito investimento do BNDES, do Banco de Desenvolvimento Econômico, tá? Então, o capitalista, ele está sempre atrelado ao Estado. E por que ele quer sempre a redução do Estado? Para que sobre mais dinheiro para eles, não só para pagar o rentismo, mas também para financiar obras que eles, né, se consideram, e a sociedade brasileira inclusive cai nessa lábia, de que eles são os geradores, né, da riqueza, o capital que é o gerador de emprego, o empregador que gera emprego. Não, quem gera emprego é trabalho. Né? Sem trabalho não há produção. Né? Vamos dar exemplos simples. Quem é que recolhe o lixo? É o capital ou o trabalhador? Né? Quem é que socorre um acidentado no meio da rua? É o capital ou o trabalhador? Quem é que faz uma escola funcionar? É o capital ou o trabalhador? Quem é que faz um hospital funcionar? É o capital ou o trabalhador? Quem é que faz uma universidade funcionar? É o capital ou o trabalhador? Quem é que faz uma prefeitura que trabalha contra o povo funcionar? É o capital ou o trabalhador? Tá? Então o trabalho é muito mais importante do que o capital. Sem trabalho não há capital. Se produz capital através da exploração do trabalho. Tá? Então é uma ideia medíocre, né? Vai morar em Cuba, você é socialista, vai morar na Venezuela, você é socialista. Gente, quem não teve em Cuba ainda, era bom que tivesse, né? Em Cuba, se não tivesse o embargo imposto pelos Estados Unidos e cujo Barack Obama quis acabar, mas esse reaça do Donald Trump novamente manteve o embargo, Cuba seria um dos países com maior número de mão de obra qualificada do mundo. Né? Era um país que, se tivesse uma abertura econômica, né, se tivesse tirado todos os embargos econômicos, Cuba hoje seria uma ilha de prosperidade. Não é? No entanto, não é. Por quê? Porque a diferença entre o capitalismo e o socialismo, não é? Com exceção da Guerra Fria, que houve influência dos dois lados, né?
o comunismo tomou conta do leste europeu e o capitalismo do resto do mundo. Né? Mas depois da Guerra Fria, né, todo país que tem uma ideologia socialista ou comunista não pode existir. A Venezuela está na crise por quê? Porque quem não conhece a Revolução Bolivariana, né, é bom que tem um documentário Netflix sobre Simão Bolívar. É bom conhecer Simão Bolívar, e aí vocês vão ver quem foi Simão Bolívar, né? Pancho Villa, San Martín, né? Que proporcionaram a independência da América. Né? É bom ver também, né? Quem foi Ernesto Guevara, né? Que lutou contra os explotados da América, que ele dizia, né? E outros heróis que são demonizados tanto pelo cinema norte-americano, né, que chegou um tempo em que Rambo, Braddock, né, transformaram o Vietnã em vilões, e os Estados Unidos que invadiram o Vietnã, né, para levar a democracia, né, que não existia nos Estados Unidos, no bandido, e os Estados Unidos o herói. Né? Então, essa superestrutura, essa infraestrutura de comunicação, ela domina o pensamento das massas ao ponto de hoje, por exemplo, né, nós estamos num país em que se diz que o PT quebrou o Brasil, o PT quebrou isso, o PT é símbolo de corrupção. Não. Teve corrupção? Teve. Né? Teve erros? Teve. Para mim, um dos principais erros do Partido dos Trabalhadores foi o que o Gramsci dizia: olha, vocês têm que acompanhar a classe trabalhadora, tem que trabalhar, né, a cultura da classe trabalhadora. Por exemplo, tem muito pessoal da esquerda que chama caminhoneiros de reacionários, de traidores. Não. Caminhoneiro escuta Jovem Pan. Caminhoneiro escuta Zé Paulo Neto, lá, Zé Paulo Neto, aquele cara do Pulo do Gato, né? Um bando de reaça, né? Que vai fazer na cabeça dos caras, e não existe um trabalho de base, né? E as pessoas não conseguem entender, né, qual é a função da esquerda e da direita, né? E que a direita é o que defende a classe trabalhadora e a esquerda, aliás, a direita é a que defende o status quo, e a esquerda é que defende a classe trabalhadora. Isso historicamente. Né? Quem votou a favor da reforma da Previdência? Foi a direita. Quem votou a favor da reforma trabalhista? Foi a direita. Quem votou contra? A esquerda. Né? Qual presidente trouxe melhor ganho para a sociedade brasileira? Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Foi, segundo juristas, segundo sociólogos, segundo antropólogos, segundo historiadores, o presidente que mais aproximou o Estado do que diz a Constituição de 1988. Tá? Então, essa balela, toda vez que fala, socialista de iPhone, né? Vende tudo que tem, olha, quem mandou vender tudo que tem foi Jesus. Né? Socialista de iPhone, né? Marx não condenou o consumo, Marx condenou os meios de produção. Né? Né, por exemplo, se eu estou falando aqui, né, num Motorola, né, MR7, né, de última geração, né, uma produção capitalista, né, eu tenho que usar sim, e isso se chama um ato de subversão. Tá? E aí a direita tem que ficar preocupada quando a militância de esquerda, né, aprender o que é subversão e saber usar as próprias máquinas do capitalismo contra o capitalismo. Tá? Que aí, quem sabe ou quiçá, construiremos uma sociedade mais justa e igualitária. Ok, pessoal? Até a próxima.